Esperança perguntou para o medo por que ele gostava tanto de paralisar as pessoas. E o medo olhou para a Esperança, assustado, e resmungou: mas eu não paraliso as pessoas. Eu quero apenas que elas sejam fortes o suficiente para vencer. Mas e você, Esperança? Me diga, por que você gosta de fazer as pessoas se frustrarem com sonhos que não se realizam? E a Esperança também se assustou com a pergunta, mas respondeu: eu não quero que as pessoas se frustrem. Eu quero que elas não desistam de tentar. Porque se não tentarem, nunca saberão onde são capazes de chegar. A Esperança e o medo se olharam e perceberam que eles não eram tão diferentes quanto pareciam. Não existem sentimentos bons e ruins. Todos os sentimentos nos ajudam a sermos cada dia pessoas melhores. Basta entendermos como aproveitar cada um deles para nos conhecermos mais e usar sempre o melhor de nós, em todas as situações, mesmo com medo, mesmo que só te reste a esperança. Isso, hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher. Amanda, mas o programa é só para mulher? Não, é para jovem, é pro jovem, é pro homem que convive com essa mulher. O programa é para família brasileira, para todos vocês, viu? Hoje nós vamos ter aqui praticamente uma consulta gratuita. Então eu sei que tem muitas perguntas que vocês mandam pelas redes sociais, temas que vocês querem ver sendo apresentados aqui. Então vamos começar com o nosso primeiro convidado, que é um profissional que cuida do nosso corpo e da nossa saúde íntima. Ele é médico ginecologista, especialista em mastologia. Muito bem-vindo, doutor Matheus Galhardo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa noite, querido. Tudo bom? Obrigada por estar aqui com a gente, Obrigado viu? pelo convite. Muito feliz, porque hoje eu vou falar de um tema que realmente é a minha vida do contexto como médico. Eu adoro estudar a parte da menopausa, do climatério, da saúde da mulher, relação com hormônio. Vamos lá. E como a gente precisa falar sobre isso, né? Doutor, fique à vontade, Obrigado. Seja muito bem-vindo. A saúde mental, gente, também é uma das principais preocupações para a saúde da mulher. A psicologia tem um papel fundamental nesse aspecto. Muitas vezes nós, mulheres, enfrentamos desafios que são únicos. E isso inclui pressões sociais, culturais, enfim, muitas coisas que podem afetar negativamente a nossa saúde mental. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Carolina Montineri. Seja bem-vinda, Caroline. Tudo bem, querida? Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Gostoso conversar sobre a saúde da mulher, né? É sempre muito importante, né? Como é que é seu sobrenome? Montanieri, é isso? Isso, Montanieri. Montanieri, gente. Obrigada, viu, minha querida? É agradeço. sempre muito importante mesmo. A gente tem que se cuidar e eu sempre digo, nós, mulheres, homens, jovens, é um todo, né? É a cabeça, é o mental, é o físico, Social. É o social, é de dentro pra fora, de fora pra dentro, para que possamos ser sempre a nossa melhor versão. Obrigada por estar aqui, Eu viu? agradeço. Olha, cuidar da pele é mais do que só estética. É importantíssimo tomarmos os devidos cuidados com o maior órgão do nosso corpo, é ou não é? Por isso eu vou receber agora a médica dermatologista Ana Beatriz Schmidt, que vai contar um pouco mais disso tudo pra gente. Ana, bem-vinda. Obrigada, viu? Tá linda, obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. E você também de casa, vem comigo. Daqui a pouquinho nós temos muitas perguntas mandadas pelos telespectadores, então nós vamos bater papo aqui e responder as tuas perguntas também. Doutor, vou começar contigo. Primeiro, quando que a menina precisa procurar um ginecologista? Bom, eu costumo falar que a primeira consulta de uma menina é quando ela nasce, quando eu faço o parto, né? A gente retira o bebê, já avalia a genitália, os primeiros sinais vitais e entrega. Então a primeira consulta sua da vida foi quando você nasceu mulher. Mas a primeira consulta de rotina seria aproximadamente 1 ano depois da primeira menstruação, tá? Porque já começam a surgir dúvidas a respeito já, né, do período menstrual, daquelas cólicas iniciais, da irregularidade menstrual que é esperada, tá? Eu vejo, infelizmente, muitos profissionais já prescrevendo anticoncepcionais porque aquela paciente está com um pouquinho de irregularidade do ciclo. É realmente uma condição que é imaturidade do sistema que controla a menstruação. E depois vai ter realmente a rotina. Daí seria o primeiro preventivo, que é o exame do Papa Nicolau para o câncer de colo de útero. Nosso Ministério da Saúde recomenda com 21 anos, né? Eu recomendo a partir de 1 ano da primeira relação. Daí a mulher passa por outros exames, né?
até fazer 40 anos, ganhar sua primeira mamografia, e daí vai para alguns exames mais especiais. Mas que são feitos anualmente. Sim. Mamografia anual? Mamografia a partir dos 40 anos anual. Qual mais? Quais mais? A gente tem um pouquinho de divergência em relação à recomendação do Ministério da Saúde e o que a Sociedade de Mastologia segue, né? Sociedade de Mastologia, a gente vai seguir exames anuais de 40 anos a 65. Ministério da Saúde, 50 a 65. E bianual. Tá? Por que bianual? Porque o intervalo de tempo daria para detectar o câncer e ter um tratamento com diagnóstico precoce. Mas a gente segue realmente uma recomendação de exame anual, que a gente consegue identificar o câncer de intervalo mais cedo, né? Entre um exame normal e um exame alterado. Diagnóstico precoce é quase igual cura, por isso que a mamografia salva vidas. O importante é que já desde jovenzinha você já comece a frequentar o médico, frequentar dermatologista, ter seu psicólogo se você achar conveniente, tudo isso. Agora nós estávamos até comentando antes de começarmos a gravação que o quanto essa mulher mudou, né? O contexto, Carolina, você como psicóloga, de vida mudou muito. Como é que você recebe isso no seu consultório hoje? Mudou muito, principalmente essa mudança cultural e de geração que a gente carrega, tanto dos nossos avós, dos nossos pais, das meninas, até mesmo, né, eu tenho quase 30 anos, as meninas mais jovens do que eu já estão muito diferentes também, né, em relação à tecnologia, o se cuidar, até mesmo atividade física, nutricional, o social, a rede de apoio. Então eu vejo que essa mudança, ela está vindo principalmente em relação ao mercado de trabalho. Né? Então, em relação às pessoas que estão, às vezes, preferindo desenvolver na carreira primeiro para depois engravidar. Então, isso também acaba acarretando muitos outros fatores em relação à mulher, quem eu sou, o que eu quero e como eu me enxergo aos 30, como eu me enxergo aos 60 anos. Então, isso acaba envolvendo outros fatores também. Porque a mulher antigamente, muito antigamente, você viu uma mulher de 50, 60 anos, você dizia, nossa, né, já, daqui a pouco vai ser avó, não trabalhava mais fora. Era outro círculo, né, de vida social, cultural, enfim, em todos os quesitos aí. Hoje não, uma mulher de 50, 60 anos, muitas vezes é uma grande empreendedora, está querendo recomeçar, de repente se separou, quer recomeçar a sua vida pessoal, ou está querendo um plano B de trabalho. Né, tá recomeçando sua vida em tantos aspectos, então é muito bonito isso. Eu acho lindo entender que não existe idade para você ser feliz, para você ter um trabalho novo, para você fazer uma faculdade. Quantas mulheres com 60 anos entram para a faculdade? Eu me marca muito, por exemplo, eu sou fã de esportes, né? E eu vejo as meninas agora tão talentosas no futebol, né? Imaginar que pouco tempo atrás elas não podiam fazer esporte, né? O ingresso da mulher na primeira Olimpíada é da era moderna. Antigamente não pode. Então, essa mulher realmente hoje não é, eu nem falo, é empoderada, né? Ela já é completa, já é realizada e ela vai querer estar estruturada para o mercado de trabalho, para sua vida amorosa, profissional, pessoal. Então, ela tem que se cuidar. Isso que a Carolina colocou é muito importante, né? As mulheres, mesmo as mais jovenzinhas, às vezes você vê menina de 15, 18 anos com uma cabeça já empreendedora. Não, eu quero ganhar dinheiro, não é assim, quero casar e ter filho, o que é muito legal também. Mas eu quero ganhar dinheiro primeiro, eu quero me formar, eu quero ajudar minha família, eu quero me construir profissionalmente, eu quero ser uma empreendedora. Aí daqui a pouco conhece alguém, forma a sua família e tá tudo bem, porque nada impede, as duas coisas podem seguir juntas. Ainda mais se você tiver um parceiro com os mesmos ideais que o teu, né? Amanda, mas eu vejo que isso tem muito a ver também com o vínculo familiar que aquela criança, aquela menina, adolescente que está se formando, está estruturando a sua cabeça em relação ao trabalho. Então, será que são pais que influenciam? Será que são pais que a motivam? Será que são pais que foram frustrados na sua profissão e querem que a filha seja feliz com o que faz? Né? E que não precisa ficar dependendo, às vezes, ou de bater cartão, ou depender de homem, de marido, né? Então eu vejo que essa estrutura mental está mudando muito, principalmente da geração dos nossos pais, que estão passando para nós agora. Tipo, ó, não dependa de homem nenhum. Você que vai ter essa conta aí pra pagar. Eu acho, doutora, me corrija se eu estiver errada, o poder do significado, né? Ou você se vitimiza do que você vê dentro da tua casa, ou você modela, que é um padrão de repetição, ou você ressignifica. Então, muitas vezes essa menina viu
uma situação em casa que não foi boa, e ou ela quer sair totalmente disso, minha mãe nunca trabalhou, né? Aí, né, meu pai não tratava como deveria, então eu quero sair totalmente disso, quero ser independente, tal. Ou ela acaba modelando mesmo que inconscientemente, tendo uma vida parecida. Isso. Dentro da psicologia comportamental, a gente explica isso de duas formas. Ou a gente reproduz aquele comportamento que a gente aprendeu na nossa família, ou a gente faz o oposto. Então, esse caso que você falou, se eu tenho pais que não trabalham, que não vivem no mesmo emprego, vive mudando, tá infeliz, eu quero ir em busca da minha felicidade. Ou aqueles casos, né? Eu sou dentista, sou médico, eu quero que os meus filhos também sigam esse padrão. E aí chega aquele adolescente aborrecente, né? Às vezes acaba, não quero isso, e vai viver outra coisa. Então, sente às vezes um pouco também do preconceito da família. Às vezes não aceitação. Eu quero ser digital influencer. Eu quero ser programador de videogame. Pai fica maluco, né? Não vai fazer, não vai ganhar dinheiro, tem que ser uma profissão que tem um curso superior, por exemplo. Então, a gente está mudando muito isso também. A internet está vindo com um peso muito grande para mostrar para essas pessoas que tem que estudar, é claro, mas tem que ser bom e ter dom no que faz. Doutora Ana, qual a idade que você acha que a mulher desabrocha a sua vaidade? A idade que você mais sente que as meninas ficam muito vaidosas? Ou que a mulher mais velha, sei lá, é com 30 e poucos, 40 anos, porque já tem dinheiro para pagar um dermatologista, fazer um bom tratamento. O que chega para você? Qual é a idade da vaidade? Bom, Amanda, o perfil mudou bastante. Né? Então, realmente, antigamente tinha um padrão de chegar mais mulheres 45, 50 anos, realmente já tinham um poder aquisitivo maior e conseguem, dessa maneira, né, bancar seus tratamentos e investir nisso tudo. Mas hoje em dia, principalmente com internet, com acesso à rede social, elas começam muito jovens. Então, por exemplo, a minha filha de 7 anos, acho que faz mais skincare do que eu. Né? Então, não, mamãe, porque são vários passos e eu tenho que lavar, eu tenho que higienizar, eu tenho que hidratar, proteger com 7 anos de idade. Né? Eu, com 7 anos de idade, acho que eu nem sabia que era filtro solar. Né? Então, acho que isso muda realmente bastante. Hoje em dia, a procura vem sendo mais precoce. Né? Então, claro que a gente estimula até certo ponto, né? Porque até certo ponto é uma coisa, né, saudável, querer se cuidar, mas para não virar também, né, um exagero. E realmente hoje em dia existe também a gente chegar nesse bom senso. Eu acho que realmente não é uma tarefa tão fácil, mas elas buscam. Mas eu, como já sou dermatologista há 15 anos, então realmente eu tenho um público de uma faixa etária um pouquinho maior, mas a gente vê cada dia chegando mais cedo. Esse desenvolvimento precoce da mulher, doutor, o que ele acarreta? Por exemplo, elas têm a vida sexual iniciada muito mais cedo, muitas vezes até a menstruação muito antes do que há tempos atrás. Uma rotatividade de parceiros que não era comentada, né, há muitos anos atrás, e hoje é muito normal. Às vezes a menina de 15 anos diz, não, mas eu tenho 2, 3 namorados, não, mas eu saio com ele, eu não quero namorar, eu só tenho vários parceiros. E aí, como é que fica isso? Além da mudança fisiológica que a gente está vendo, que você bem citou, a antecipação em relação à menstruação, né, que a gente chama de menarca, a primeira menstruação, realmente a gente está vendo uma maior frequência de menarca precoce nos nossos consultórios, e essa incidência bate com a literatura mundial. A gente está vendo essa mudança conceitual, né? Essas jovens de 12, 13 anos, com processamento, parece que elas estão com um supercomputador, né? Hoje você, né, eu li uma vez, eu achei bem legal, uma criança hoje chega a ter informação que o imperador romano tinha na idade, em pico de idade de maturidade, né? Então a gente tem que interpretar, né? Não podemos cercear os nossos pequenos, as nossas pequenas de informação, de tecnologia, mas a gente tem que ser os filtros. O pai tem que fazer aquele filtro e vamos se deparar com vários desafios. Eu acho que você, né, como mãe, Ana também, que eu conheço bem, a Helena, somos amiguinhos de colégio. Os nossos filhos estudam na mesma sala. E é isso, é o desafio aí, mas vamos encarar. E o que ginecologicamente traz de ruim a rotatividade de parceiros? Então, e aí eu nem digo se a menina for muito nova, ela pode ter 20 anos, 25, mas é uma rotatividade que no mundo moderno existe, que há muito tempo atrás não existia. Isso, a gente está entrando até batendo de frente com alguns novos termos, né?
da sexualidade, o conceito de gênero, de preferência sexual e de orientação, né, que depois a gente pode debater aqui. Vai ser uma questão muito forte, eu acho que dos próximos 10 anos, assim, para a gente ter maturidade em relação a esse assunto. E o que a gente pode tocar em relação aí à informação. Informação gera saúde. Pais devem sentar do lado das filhas, conversar, porque isso vai impedir um comportamento sexual com talvez uma promiscuidade, né? Maior número de parceiros gera maior chance de ter uma doença sexualmente transmissível ou uma gravidez na adolescência indesejada. Então, informação gera qualidade de vida. E não é só a informação técnica, é aquela conversa do ladinho. Os nossos filhos gostam de ouvir os pais. Talvez a gente que não goste de falar tanto com os nossos filhos e filhas. Olha, antes de ir para o intervalo, nós deixamos uma questão no ar que eu queria ver com a nossa psicóloga, que é a doutora Carolina Montanieri. Doutora, a menina tem firmeza de fazer algumas exigências quando começa uma relação, por exemplo, muito mais cedo? De dizer, olha, eu quero usar um método contraceptivo, é assim, assado. Ela tem essa condição? Olha, com uma experiência de consultório, eu vejo que é muito dividido, tá? As meninas que elas são mais empoderadas, que elas falam, que elas verbalizam, elas se impõem em relação ao namorado ou aos parceiros, eu vejo que elas têm autoestima e desenvolvimento do amor próprio alto e principalmente uma família mais estruturada. O que seria uma família estruturada? Onde ela tem liberdade e intimidade para conversar com mãe e pai sobre sexualidade. As meninas que elas não conseguem se impor em relação a métodos contraceptivos com seus respectivos parceiros são meninas com inabilidade social, baixa autoestima, o amor próprio lá embaixo e principalmente porque não tem uma figura presente de mãe e pai. Se ela não tiver, ela pode ter com um professor, uma professora, uma vizinha, um tio, uma irmã, que seja, uma colega de trabalho, enfim. Mas eu vejo muito isso que na hora de impor, tem que ver também a reação desse namorado. Então, acho que vai também depender da reação desse parceiro e como que ela vai reagir. Se ela vai trocar de ideia, se ela acata aquilo, se ela realmente bate de frente. Então, eu vejo isso muito dividido, principalmente em relação à autoestima da mulher. Quando a gente fala de amor próprio e autoestima, doutor, a menopausa tira um pouco isso da mulher? Tira, fisiologicamente, né? Eu tenho uma frase de consultório que as pacientes gostam, que é: a menopausa pode ser o declínio da sua vida hormonal, mas não o declínio total da tua vida profissional, amorosa, pessoal, né? Fisiologicamente, o ovário, sim, tem validade, né? Porque o ovário tem uma função principal que é produzir hormônios, né? Estradiol, progesterona. E eles têm funções durante a vida de uma mulher, só que isso chega ao fim. E talvez, né, a condição dessa mulher na menopausa, e uma mulher com 50 anos às vezes está atingindo uma maturidade, que ela está muito bem na profissão, muito bem na sua relação pessoal, matrimonial, e ela não quer sentir tudo aquilo. E daí que talvez entre a intervenção médica, né, para reestruturar, trazer para níveis fisiológicos dentro da recuperação hormonal, que é a terapia de reposição hormonal. É só a reposição hormonal que conserta um pouco esses danos. Mas tem que tomar muito cuidado com a reposição hormonal, que a reposição hormonal ela tem indicações selecionadas, né? A gente tem que combater um pouquinho aí o uso de reposição hormonal que o Conselho Federal de Medicina, né, para longevidade, isso a gente não tem indicação. As principais indicações são aqueles sintomas do calorão, que é os sintomas vasomotores, né? Prevenção. Sono, desânimo. Sono também, isso acaba sendo beneficiado, mas não chega a ser a primeira indicação, mas muitas vão melhorar. A insônia é uma das principais queixas da mulher na menopausa. A privação do estrogênio altera tanto o processo inicial do sono, aquela insônia de início, quanto de manutenção. Mas é saúde cardiovascular, massa óssea, queixas do aparelho geniturinário, maior ressecamento vaginal, incidência de corrimento, infecções urinárias, tá? E pacientes que têm falência ovariana por algum motivo, né? Aquelas pacientes que tiveram que retirar o ovário precocemente, que tiveram uma cirurgia ou uma doença do ovário que acabou entrando, né, o ovário em falência. Então, são as principais indicações. Normalmente, que idade a mulher entra na menopausa? Mais ou menos, uma média? A média, tá? Varia muito de população. A média da mulher brasileira é 51 anos. Por exemplo, a média da mulher americana é 50 anos, mas... E quanto tempo ela fica na menopausa?
Então, a menopausa é uma data dentro de um período da mulher, né, que é o período da pós-menopausa. Então, o marco menopausa são 12 meses retrospectivos, né, que essa mulher não menstrua mais. Então, a menopausa não é um exame laboratorial alterado, é uma data. Doutor, há 12 meses não menstruo. Parabéns, você entrou na menopausa, mas não precisa ficar nela, né? Vamos se cuidar. Então, o estilo de vida, eu costumo falar que ele é o gatilho. A bala é o envelhecimento, a genética do indivíduo. Mas quem vai apertar isso aí é o seu estilo de vida. Então, você, mulher que se sente realmente mais cansada, com o teu desejo sexual diminuído, ganhando mais peso, com a pele ficando mais flácida, saiba que você proativamente pode mudar quase que tudo. Procurando um médico e orientada para uma reposição hormonal correta, né? Sim, realizando os exames, né? E a gente qualidade de vida, né? Fazendo exercícios físicos, cuidando da sua alimentação, tem que redobrar os cuidados. Eu valorizo muito essa mulher que tem um estilo de vida ativo, né? A mulher proativa, a mulher que vai lá e faz a parte dela. Gente, porque se você esperar aí sentadinho no sofá, é ganhar peso, ficar estressadinha e reclamar da vida. Agora, se você vai lá, acorda cedo, vou confessar aqui, tá? Nossa amiga Ana acorda 5 da manhã. 4h30. 4h30. Então, tá vendo como se dá você tempo, acordar né? cedo, se você tiver uma alimentação equilibrada, cuidar do seu estresse, ó, esses 3 pilares que eu falei. Alimentação, atividade física e sono. Eu valorizo muito, tá? E saúde mental. Talvez sejam os 4 pilares de um envelhecimento ativo e saudável. Outro dia uma mulher falou assim pra mim, não, por que você não começa a fazer reposição hormonal antes de... Aí eu fiquei pensando, mas será que é assim que funciona? Não, né? Então, é a confusão, né? É uma confusão, e aí as pessoas te confundem. Aí você fala, não, mas peraí, será que mudou alguma coisa? Eu tô sabendo? Não existe medicina anti-age no Brasil, tá? Esse conceito aí é combatido pelo nosso conselho e a gente tem que tomar cuidado. A gente sabe que os hormônios são mensageiros e eles regulam o envelhecimento. Por isso, né, que todo mundo aqui vai envelhecer, adoecer e morrer um dia. Então a reposição hormonal melhora a pele, melhora cabelo, melhora a disposição, ganho de massa magra, talvez ajude a você perder peso, mas não serve para você retardar o envelhecimento. O que retarda o envelhecimento são as suas atitudes. E a gente só faz a reposição quando estiver na menopausa. Com indicação, tá? Vai buscar um médico. Depois de um ano que parou a menstruação, mais ou menos. Olha, tem mulheres que a gente começa a reposição hormonal na transição menopausal, tá? E tem mulheres que ainda têm um declínio tão importante que eu começo no climatério, só que o climatério em ebulição, que eu chamo. É um climatério tão cheio de sintomas, já tem uma certa carência que a gente pode fazer certas correlações e você já ajustar essa paciente. Mas a reposição hormonal claramente dita é na transição da menopausa, que seriam os primeiros anos ali dos sintomas, e a mulher na menopausa, né? Os sintomas não vão durar para sempre. Normalmente há uma estabilidade, uma curva inicial de piora de sintomas. Os primeiros 5 anos talvez sejam mais difíceis. Entendi. Doutora Ana, ele citou até o teu caso, que você acorda cedo, tem uma vida muito ativa. Como evitar esse envelhecimento rápido, né? Eu sei que todo mundo vai envelhecer, e graças a Deus, porque nós estamos vivos e é por isso que a gente vai envelhecer e tá tudo certo. Mas a gente pode evitar algumas coisas. Hoje a gente tem muitos procedimentos estéticos, daqui a pouquinho ela trouxe também uma bancada para mostrar umas novidades pra gente, o filtro solar, tal. Mas num conjunto, como ele citou, você acha tempo para malhar, para fazer suas coisas. Queria que você falasse um pouco sobre a rotina do não envelhecer tão fácil. Bom, Amanda, eu acho que não é uma rotina tão simples também para a gente é multitarefas, a gente tem uma cobrança grande realmente, até nossa e da sociedade, e aí depende das profissões também, às vezes isso até é um pouco mais acentuado, né? Eu acho que a gente consegue ter um envelhecimento que eu digo positivo, né? A gente não consegue retardar esse fato do envelhecer, basta estar vivo realmente, como você falou, mas a gente consegue ter algumas atitudes de atividade física, alimentação, cuidado com a saúde mental. E claro, existe hoje em dia na dermatologia, né, um arsenal de procedimentos e não só isso, mas existem pequenas coisas que a gente pode fazer pela gente mesmo em casa, que a gente consegue realmente ser um aliado nesse processo do envelhecimento, né? Eu
comecei aos 39, 40 anos, realmente a fazer atividade física. Eu não fazia, eu tenho 42. E é um processo realmente, uma vez um médico me falou, mas o que você faz da meia-noite às 6? Eu durmo, né? Já não dava mais plantão nessa época, né? Ele falou, então acorde 1 hora mais cedo, porque realmente você precisa praticar atividade física. E um belo dia eu resolvi mudar e comecei, né? Então, apesar de eu ser dermatologista e ter todo esse aparato ao meu redor, né, todo esse acesso, tem coisas que a gente tem que fazer pela gente, como realmente fazer atividade física. E, infelizmente, existem algumas maneiras de ajudar, mas nada substitui, né? Então, acho que realmente a gente conseguir achar um horário para conseguir se cuidar, esse autocuidado, não precisa ser um tempo muito grande, tanto dos cuidados dermatológicos quanto o cuidado no estado geral. Aqui só tem papo importante, dica importante para você, como essas que a nossa dermato, a doutora Ana, vai nos dar agora. Vamos lá, doutora? Vamos lá. Vamos falar dos nossos cuidados. Por aqui, gente, primeiro os cuidados básicos que você pode ter de manhã e à noite, tenha você a idade que tiver. Com quantos anos a menina começa? Você até citou sua filha de 7, Sim, né? Exatamente. Mas assim, normalmente a ter que fazer o uso do filtro solar diariamente, até a própria toxina botulínica, né? Que a gente sabe que é uma coisa para mulheres com um pouco mais de idade. Mas tem jovens que têm o rosto muito marcado, muita marca de expressão. E aí podem, de repente, fazer uso não como um anti-envelhecedor, mas para ficar um aspecto mais neutro, mais bonito mesmo, Sim, né? Exatamente. Então, realmente a toxina botulínica, ela tem uma indicação. Então, tem pacientes que realizam mais cedo, realmente quando tem linhas de expressão mais intensas, e a gente faz isso no sentido até de uma prevenção daquela linha marcar muito a pele. Eu digo, igual um exemplo de a gente amassar um papel de seda e depois a gente tentar passar ele novamente. A gente não consegue realmente remover todas aquelas linhas. Então, o hábito de utilizar o protetor solar o quanto antes, melhor. E, realmente, quando tem indicação, associar os procedimentos estéticos. E essa rotina de skincare? Conta um pouquinho o que você preparou aqui pra gente. Bom, a rotina de skincare é bem polêmica, né? Então, existem diversos tipos diferentes, até os coreanos que desenvolveram um passo a passo de 12 passos, mas acho que realmente para a mulher moderna hoje em dia é um pouco mais complicado, Sim. até por conta de tempo, Sim. né? Então, claro que eu sempre indago os meus pacientes, você gosta e você tem paciência e tempo para uma rotina mais longa, ou você prefere realmente algo mais prático e mais O curto? importante é fazer, né? O importante é fazer, né? Agora, adianta fazer tudo isso daqui se não cuidar da alimentação, se não tomar água, se não dormir bem, se não praticar atividade física? Não. Não adianta tanto, né? Então, às vezes, você vai gastar dinheiro à toa. Então, realmente, se a gente conseguir conciliar tudo isso... É uma união de benefícios, né, gente? De coisas Exatamente. boas pra a gente. gente tenta pratinhos todos os Sim, dias e sim. vamos equilibrando e vamos dando sequência. Bom, então a gente começa. Tem mulheres que gostam de se maquiar, tem mulheres que não gostam de se maquiar. Quando as mulheres gostam de se maquiar, o ideal é a gente remover a maquiagem, tá? Então, existem diversas maneiras, pode ser com lenços demaquilantes, podem ser com produtos realmente à base de água micelar, ou esses aqui são produtos que a gente chama de óleos limpantes, então são cleansing oils. Você entra dentro do banho totalmente maquiada como a gente está e consegue remover toda a maquiagem sem utilizar nenhum lencinho, nenhum algodão. E sai mesmo. Sai tudo, derrete realmente. Então você coloca o olhinho, passa no rosto e remove toda a maquiagem, inclusive até cílios, né? A gente consegue remover o rímel à prova d'água, tudo isso. Pessoas que têm a pele mais sensível, tem rosácea, às vezes uma pele mais avermelhada, e esse tipo de fricção de atrito incomoda, o uso dos óleos é bastante eficaz e ajuda a não machucar muito a pele. Depois a gente segue com a limpeza, que pode ser um sabonete líquido, em espuma, em gel, depende do tipo de pele. Então, geralmente, as adolescentes que começam a procurar um cuidado mais, né, por conta de aparecimento de acne, de oleosidade, de poros mais dilatados, enfim. Depois a gente pode seguir com a aplicação de protetor solar. Existem diversos tipos hoje em dia, também de acordo com o tipo de pele. Ai, doutora, mas o filtro fica branco, o filtro fica com aquele cheiro de filtro solar.
Não. Hoje em dia tem opções até para homens que realmente não tem mais esse apelo de ficar branquinho nos pelos da barba. Então a gente consegue ter em forma de gel, de creme. É verdade que o filtro solar com cor para mulher protege mais? Ele protege um pouco mais, principalmente as mulheres que têm manchas, mulheres que têm melasma, porque ele protege também da luz visível. Tá. E hoje em dia, além de protetor solar do tipo creme, gel, existem os em pó compactos ou, doutora, não gosto de protetor em pó compacto. Existe pó translúcido. Então, você consegue passar o protetor, aplicando ao longo do consegue dia, né? se maquiar e ao longo do dia você vai aplicando esse pó translúcido que não tem cor nenhuma, não tem esse efeito de peso de pó e consegue se proteger, tá? Então, hidratação, a gente também pode associar. Produtos de manhã também podem ser utilizados antes do protetor solar e produtos noturnos que geralmente a gente deixa Para tratamento mesmo. tratamento de manchas, de algumas linhas já de expressão muito iniciais, aí a gente consegue fazer. Então, resumindo, limpou a pele, lavou, hidratou, protetor, produtos que a gente pode usar ou de manhã ou de noite também podem ser associados. O que tem de mais moderno em tratamentos para a gente usar à noite, para deixar a nossa pele ainda mais bonita, para, né? À noite, existem muitas promessas hoje em dia de produtos anti-rugas, anti-sinais, anti-envelhecimento, anti-flacidez. Existe? Não. Infelizmente ainda não existe. Mas o bom e velho... Não sei, uma vitamina C, alguma coisa assim? Vitamina C, antioxidante, ajuda a diminuir um pouco as ações dos radicais livres do sol. Então, o ideal da vitamina C é pela manhã. E à noite, algum tipo de ácido. Então, o bom e velho ácido retinóico, ou retinol, ou ácido glicólico, ácido azelaico, são prescritos geralmente pelo seu dermatologista e conseguem fazer uma renovação celular e alguns melhoram também linhas finas. E em termos de aparelho, o que há de mais moderno, de laser para rugas, enfim, Sim. marquinhas de expressão? Hoje em dia, Flacidez da pele. flacidez da pele. Então, a grande onda do momento é a regeneração celular. Né? Então, a gente regenerar as fibras de colágeno e elastina, estimular a hidratação da pele. A gente consegue fazer tudo isso através de procedimentos, tanto com ultrassom microfocado, quanto alguns tipos de laser e produtos que a gente consegue colocar realmente na pele e eles não aumentam o volume do rosto, eles não modificam a forma do rosto. Então, hoje em dia, a gente busca essa naturalização facial, a gente conseguir envelhecer bem e regenerar a nossa pele. Mas tendo um pensamento igual um plano de previdência privada. Quanto antes você Sim. começa a poupar e cuidar, lá na frente você tem mais benefícios. Não tenha dúvida. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta a gente continua o nosso papo sobre beleza. Fique aí. Nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Beatriz, dermatologista, a Carolina, psicóloga, o doutor Matheus, ginecologista. E agora, gente, nós temos perguntas do público para vocês, que eles mandaram durante a semana. Então, vamos lá, para cada um. A Edna Gonçalves é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e ela diz assim: tenho 52 anos, estou na menopausa, mas de tempo em tempo eu tenho sangramentos. Eu gostaria de saber se é uma menstruação normal ou se devo me preocupar. Muito boa pergunta, né, Pio? Que a conduta nela é investigação. Na menopausa, a mulher não deve sangrar, de regra, né? Esse sangramento na pós-menopausa, ela deve ser investigado. Só para entender rapidamente, o útero da mulher parece uma pera. Dentro dessa pera tem uma camada interna que é o endométrio. E esse endométrio tem uma espessura mínima que ele deve estar. Provavelmente ela está sangrando porque essa espessura está aumentada. Daí o médico ginecologista vai pedir alguns exames e investigar esse sangramento. Então ela deve procurar atendimento médico. Procure um médico, viu, minha querida? A Renata Medeiros é de Paranaguá, Paraná, e ela diz: minha filha tem 14 anos e não sai do quarto. Quando tento conversar, ela não me dá atenção. É normal da puberdade ou devo procurar um psicólogo? Eu achei ótima essa pergunta também, porque às vezes, assim, ao mesmo tempo que os pais se sentem super, assim, apreensivos de vou conversar com meu filho adolescente, ou deixo ele na dele, né? Eu acho que, assim, ficar o tempo inteiro no quarto não é legal, né? Não é válido para nenhuma saúde mental. Mas eu acho que, assim, seria legal criar oportunidades de conversa. Então, na hora da janta, café da manhã, almoço, perguntar como que tá na escola, perguntar sobre os amigos, se aconteceu alguma coisa, como você está se sentindo, como foi o seu dia hoje. Então, isso acaba investigando e dando possibilidades desses pais ouvirem. E muito legal, gente,
também não punir esse adolescente. Próxima questão, vamos ver de quem é. É a Maria Helena de Magé, Rio de Janeiro. Acabei de fazer 40 anos e começaram a aparecer pintinhas vermelhas pelo meu corpo. É normal da idade, doutora Ana? Bom, existem alguns tipos de pintinhas vermelhas, mas geralmente são o que a gente chama de nevos rubis. Muito normal, tem pessoas que têm um número mais acentuado, outras menos. Eu tenho vários pelo corpo, mas não tem nenhum perigo, não tem nenhum problema, geralmente. Mas mesmo que sejam vermelhinhas? Elas são bem vermelhinhas, tanto que elas chamam Não é rubis. doença, nada? Não, geralmente não. Mas vem do quê? Elas são produzidas por vasinhos sanguíneos. Então, são pequenas pintinhas, não vou conseguir mostrar nenhuma aqui, mas são pequenas pintinhas bem vermelhinhas que tem na pele. Algumas crescem, podem até ter um pequeno sangramento, mas a grande maioria são normais e vão acentuando com o aparecer dos anos. Olha, não sabia. Valéria da Silva, de Passa Quatro, Minas Gerais. Gostaria de saber a partir de que idade é necessário fazer a mamografia. Então, a mamografia deve ser iniciada com 40 anos na população geral. As condições especiais que devem ser valorizadas. Se você tiver um antecedente de câncer de mama na família, tiver uma exposição a uma radioterapia prévia para um tratamento oncológico, por exemplo, e outras situações. Então, a recomendação hoje é com 40 anos. Ok, obrigada, Valéria. Um beijo para vocês aí de Minas. A Bruna de Paula, de São Paulo. Sempre sinto coceira e um incômodo ao utilizar os absorventes quando estou menstruando. Minha amiga me recomendou o coletor menstrual. Gostaria de saber se é realmente seguro. Sim, fisiologicamente, ecologicamente, seria a minha opção, tá? Hoje de recomendação para essa jovem, né, que quer ter maior qualidade. Então, o coletor menstrual, basta higienizá-lo, né? Fazer isso com cuidado e ele está apto aí para o uso quando ele tiver aí com uma sujidade aumentada. Sim, é possível. Maria Clara dos Reis, é de São Paulo também. Tenho problema de infecção urinária e sempre tenho que tomar antibióticos. Será que isso pode atrapalhar minha fertilidade? Não, a relação maior não é com a fertilidade dela, mas temos que investigar. Existem causas, né, para essa paciente, para essa telespectadora estar tendo maior incidência de infecção urinária. Primeira coisa, está se hidratando? Primeira coisa que a gente tem que perder. Desidratação é uma das principais causas. Tipo de dieta e fatores anatômicos, né? Existem algumas mulheres que têm pedras, né, no canal urinário, no ureter. Então, essa infecção urinária de repetição, ela merece uma investigação, porque acaba levando, né, a jovem a ter uma menor imunidade, diminuir a qualidade de vida dela, e até casos graves, né? A gente tem um caso chamado pielonefrite, que é a inflamação e infecção dos rins, né? Pacientes têm que ficar internada, tomar antibiótico na veia. É perigoso. E Mas não sério. pode ficar tomando antibiótico à Não. torta e direita também não, viu, gente? Não, Antibiótico é perigoso. Hoje, uma das principais preocupações da Organização Mundial de Saúde é a resistência microbiana, né? De tanto que a gente usou antibiótico nessa pandemia aí, eles pararam de funcionar. Muitos. Fátima de Almeida é de Fortaleza, Ceará. Comecei a terapia recentemente por ter passado por um relacionamento abusivo, mas vejo que não está me trazendo resultados. Devo continuar? Essa é uma pergunta muito corriqueira que acontece em consultório, né? Por exemplo, eu tô fazendo terapia, não tô gostando do meu psicólogo, do meu terapeuta. Gente, é muito importante falar para esse profissional, não só psicoterapeuta, mas qualquer outro profissional, né? Olha, qual que é a sua metodologia? Qual que é a sua abordagem clínica? Eu esperaria tal coisa, eu gostaria que você tivesse tal atitude comigo. Agora, se o psicoterapeuta, se o profissional verbalizar e dizer, meu método é assim que funciona, aí sim eu acho válido trocar. Mas eu sou muito daquela que prefiro muito diálogo, a comunicação. Não tá gostando, conversa. Agora, eu acho também, né, como psicóloga clínica e neuropsicóloga, eu acredito que a relação terapêutica, ela começa desde o primeiro match que você conversa com o profissional, seja no WhatsApp, seja no telefonema, Instagram, enfim. Então, assim, rolou, vai. Agora, não tá gostando, conversa primeiro. Se realmente não der certo, aí troca. Com certeza. E tem que entender que a terapia ela demora um tempinho também para você processar, começar a fazer as mudanças internas, né? Mas tem que criar sinergia com todas as pessoas que te cercam, principalmente os médicos. A Mariana Donato de Ubatuba, pílula anticoncepcional engorda, doutor? Pergunta muito boa, tá? Diretamente, né? Não, tá? Então a gente sabe que terapia de reposição hormonal e pílula, ela não justifica um ganho de peso acima de 1 quilo a 1,5 kg.
mas indiretamente pode sim, tá? Existem algumas alterações biológicas nessa mulher que vai usar a pílula por muito tempo. Uma é a queda da testosterona livre, porque ao ingerir a pílula anticoncepcional pela via oral, você tem que produzir um transportador para ela, né? Ele é chamado de SHBG. E ele acaba roubando, e isso acaba levando a mulher a maior dificuldade de ganho de massa magra. Então, a resposta é não. Mas o uso crônico que eu fico batendo lá no meu consultório, você vai usar por mais de 10 anos anticoncepcional? Pensa em outro método, né? Temos aí o DIU de cobre, por exemplo. A mulher que começa a usar testosterona, por exemplo, ela está usando anticoncepcional, caiu muito a testosterona dela, ela vai fazer essa reposição da testosterona. Ela tem que usar um período curto também, não é? Então, não, depende da fase biológica, tá? Hoje a gente tem uma indicação, label, indicação com elegibilidade, né, pelas maiores evidências de estudo, que é a reposição de testosterona somente na menopausa. A gente sabe que não é essa a condição comum da mulher. A mulher tem sim sintomas da deficiência da testosterona em várias fases biológicas dela durante a vida, e a gente vai fazer individualização, em alguns casos até repor. Mas essa mulher, ela vai ser considerada a suspender o anticoncepcional dela e pensar em um método não hormonal, por exemplo, o DIU de cobre. Marlene de Oliveira, ela é de Limeira. Minha amiga está passando por dificuldades emocionais e não consigo mais ajudá-la. Como falar para ela ir ao psicólogo sem que ela se ofenda? Nossa, que difícil essa, né? É muito complicado quando a gente quer fazer terapia, ou melhor, a gente gostaria que nossa família, então pais, mães, filhos, amigos, colegas de trabalho gostariam de fazer terapia. Gente, para terapia dar certo, eu tenho que querer. Porque o que é terapia? É um processo de autoconhecimento para uma mudança de comportamento. Se eu quero procurar ajuda, se eu quero fazer uma atividade física, quero começar a me cuidar, colocar um método anticoncepcional, enfim, eu tenho que querer. Né? Então, eu acho que assim, a partir do momento que eu sou amiga de alguém que está querendo, ou melhor, que precisa, né, de um acompanhamento psicológico, primeira coisa de tudo, acolhimento, né? E quando acontecer algo nessa vida, nessa rotina da pessoa, pontua, olha amiga, tá vendo como o psicólogo ia te ajudar nesse contexto? Porque eu não sei o que fazer por você, eu não sei o que te acolher. Né? Porque as pessoas leigas, elas vão falar o que elas acham que seria bom para elas, né? Então, pontuar sem punir, mas acolher. E orientar, às vezes passar o contato de alguém, né? Indicar um conteúdo de alguém, isso seria muito legal também. Doutora Ana, existe alguma doença de pele comum entre as mulheres que pode ser evitada? Bom, existem... As mulheres têm bastante doenças psicossomáticas, né? Então, realmente, queda de cabelo, problemas realmente... Tem algumas pacientes, mulheres que têm escoriações neuróticas, ficam o tempo todo se machucando, até tirando cabelinhos. Então, é um comportamento mais comum, né, no sexo feminino do que no sexo masculino. Realmente a ajuda comportamental, o tratamento da saúde mental nesses casos ajuda bastante, muito relacionado à ansiedade, estresse, alguns casos distúrbios mais acentuados. Pode ser toque também, né? Exatamente, pode ser toque. Então, geralmente as mulheres têm um pouquinho mais acentuado. Claro que existem inúmeras doenças de pele, algumas com uma predileção pelo sexo masculino, mas essas eu observo bastante. A gente vai mudando o estímulo, engata um procedimento no outro, como que é para obter os melhores resultados? Bom, realmente os procedimentos que estimulam colágeno, como o próprio nome diz, eles estimulam a formação de um novo colágeno, e esse colágeno, esse ganho é nosso. Então, o ganho que a gente obteve com aquele tratamento, ele fica até o corpo degradar aquele colágeno. Mas o processo do envelhecimento continua acontecendo. Então, realmente é muito difícil a gente fazer um procedimento ou sessões de um procedimento e parar. Claro que a gente tem essa opção. A gente não quer mais se cuidar ou não quer mais dar continuidade naquele tratamento, mas, infelizmente, até hoje não definitivo. Mesmo procedimentos que às vezes são produtos definitivos, a gente continua envelhecendo em cima daquele produto ou daquela colocação. E também se está dando certo, né? Se foi e gostou, não tem por que parar, né? Bora ir melhorando outras partes do corpo. O telefone da doutora, o Instagram, o contato dela tá aí no vídeo para você. Obrigada, doutora. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa, Muito viu? obrigada, eu que sempre agradeço. Doutora Carolina, muito obrigada. Sua consideração final para a mulherada aí que está nos assistindo. Eu que agradeço o convite e vocês que estão nos assistindo, né? Eu acho que, assim, muito importante, independente da idade, do contexto, da fase, se é casada, se é solteira, divorciada, viúva, enfim. Procura ajuda,
se precisar dessa fase, mas principalmente tenha contatos sociais, porque não adianta às vezes a gente cuidar da nossa saúde física, nutricional, mas e os amigos e os contextos da vida, né? Frequentar uma festa, receber as pessoas na sua casa, então principalmente criação e manter esses vínculos sociais para a gente envelhecer saudável. O contato dela também está na tela para você. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Doutor Matheus, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Amanda. Muito feliz aqui de estar, né? Um papo muito agradável. Aprendi muito com vocês. E eu acho que a minha mensagem é que saúde não se negocia. Tá? A gente pode negociar algumas coisas na vida, mas saúde não. Então, vejo muito isso na minha vida, na minha experiência como médico. Algumas pacientes retardando esse autocuidado, esse amor próprio. Muito bem dito por você, pela minha colega psicóloga aqui. E é isso, não negociem a sua saúde. É isso aí, não negocie, né? Você, tudo que é importante para você. Muito obrigada por ter passado um pouco do seu sábado com a gente. Sábado que vem tem mais. Entra aí na nossa